Márcio André Lopes Cavalcante. Processos excluídos deste informativo esquematizado por não terem sido concluídos em virtude de pedidos de vista. A de 2.949 que é o MG, RS 194.662 é de VDE-DBA. A de 4.171/diagonal DF. A de 2.921/diagonal RJ, RE 593.068/diagonal SC. Julgados excluídos por terem menor relevância para concursos públicos ou por terem sido decididos com base em peculiaridades do caso concreto. HC 84.548/diagonal SP, EP1 que o DF, RE 632.343 AGRRJ, HC 103.310/diagonal SP. Índice Direito Constitucional. Princípio da publicidade. Direito de jornal ter acesso a informações sobre o uso da verba indenizatória por senadores. Processo legislativo. Iniciativa de lei que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Direito administrativo. Regime próprio de previdência social. Lei estadual não pode conceder isenção de contribuição previdenciária para todos os servidores aposentados e pensionistas que tiverem doença incapacitante. Direito ambiental. Competência e inconstitucionalidade da lei municipal que proíbe a queima da cana. Direito processual civil. Recursos. Tempestividade do recurso interposto antes da decisão recorrida ter sido publicada. Direito penal. Prescrição. A publicação do acórdão condenatório para fins de prescrição ocorre no dia da sessão de julgamento informativo 776 STF, 20 de março de 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. Direito constitucional. Princípio da publicidade. Direito de jornal ter acesso a informações sobre o uso da verba indenizatória por senadores. Importante determinado jornal. Requereu ao Senado Federal cópia dos documentos que demonstrassem como os senadores utilizaram a verba indenizatória dos seus gabinetes. A presidência do Senado negou ao jornal acesso aos dados sob o fundamento de que os documentos solicitados seriam sigilosos e que haveria uma invasão à privacidade dos parlamentares. O STF determinou que o Senado forneça cópia dos documentos solicitados. A verba indenizatória destina-se a custear despesas diretas e exclusivamente relacionadas ao exercício da função parlamentar. Desse modo, tais valores possuem natureza pública, tanto pelo fato de estarem sendo pagas por um órgão público, Senado Federal, quanto pela finalidade a que se destinam, estando vinculadas ao exercício da representação popular, mandato, sendo a verba pública. A regra geral é a de que as informações sobre o seu uso são públicas. A Corte entendeu que o fornecimento de tais informações não acarreta qualquer risco à segurança nem viola a privacidade ou intimidade dos parlamentares. STF, plenário, MS 28.178/diagonal DF, réu, Min Roberto Barroso, julgado em 4 de março de 2015, info 776 cota para o exercício da atividade parlamentar, antiga verba indenizatória. Os deputados federais e senadores gozam de determinada verba que pode ser utilizada para o pagamento de despesas relacionadas com o exercício da atividade parlamentar. Essa verba é atualmente chamada de cota para o exercício da atividade parlamentar, mas antes de 2011 era mais conhecida como verba indenizatória. Essa cota é regulada por ato da mesa diretora da Câmara ou do Senado. Exemplos de algumas despesas que podem ser pagas com essa cota: passagens aéreas, telefonia, serviços postais, manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar, alimentação etc. Imagine a seguinte situação: o jornal Folha de São Paulo requereu ao Senado Federal cópia dos documentos que demonstrassem como os senadores da República utilizaram a verba indenizatória dos seus gabinetes no período de setembro a dezembro de 2008. A presidência do Senado negou ao jornal acesso aos dados sob o fundamento de que os documentos solicitados seriam sigilosos e que haveria uma invasão à privacidade dos parlamentares. Diante disso, o veículo de imprensa impetrou mandado de segurança no STF, art. 102, e, d, da CF/diagonal 88, contra a negativa. O que decidiu o STF? As informações solicitadas devem ser fornecidas. Sim, o plenário do STF concedeu a ordem no mandado de segurança e determinou que o Senado forneça cópia dos documentos que demonstram o uso da verba indenizatória pelos senadores no período solicitado. Natureza das verbas e publicidade. Como regra, a verba indenizatória destina-se a custear despesas diretas e exclusivamente relacionadas ao exercício da função parlamentar. Desse modo, tais valores possuem natureza pública, tanto pelo fato de estarem sendo pagos por um órgão público, Senado Federal, quanto pela finalidade a que se destinam, estando vinculados ao exercício da representação popular. Mandato. Ponto informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. Sendo a verba pública. A regra geral é a de que as informações sobre o seu uso são públicas, sendo isso baseado em diversos dispositivos constitucionais, como o direito de acesso à informação, art. 5, XXXI, especialmente no tocante à documentação governamental, art. 216-2, o princípio da publicidade, art. 37, caput 3, e o princípio republicano, art. 1, do qual se originam os deveres de transparência e prestação de contas, bem como a possibilidade de responsabilização ampla por eventuais irregularidades. Todo poder emana do povo, art. 1, parágrafo único, da CF/diagonal 88, de forma que os órgãos estatais têm o dever de esclarecer ao seu mandante, povo, titular do poder político, como são usadas as verbas arrecadadas da sociedade para o exercício de suas atividades. Sigilo realmente. A CF/diagonal 88 afirma que não são públicas as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, art. 5, XXXI, parte final, e as que sejam protegidas pela inviolabilidade conferida à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, art. 5, X, CCA 37 preso, e, no entanto, no caso concreto, as informações sobre o uso de tais verbas não se enquadram nem na necessidade de sigilo por questões de segurança nem na proteção da intimidade. No caso do Senado Federal, as atividades ordinárias de seus membros estão muito longe de exigir um caráter predominantemente sigiloso. Em se tratando de órgão de representação popular por excelência, presume-se justamente o contrário, ou seja, que tais atividades são públicas. Assim, eventual necessidade de sigilo não pode ser invocada de forma genérica, devendo ser concretamente justificada. Despesas para contratação de seguranças para um determinado parlamentar ameaçado. Quanto à segunda exceção que justificaria a restrição à publicidade, informações relacionadas à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, o STF entendeu que não é possível que se invoque a intimidade, de forma genérica, para restringir a transparência acerca do emprego de verbas públicas exclusivamente relacionadas ao exercício da função parlamentar. Em outras palavras, tais verbas não estão relacionadas com a vida privada dos senadores. São recursos, como dito, utilizados para o exercício parlamentar. Vale ressaltar que o jornal havia se comprometido a pagar o custo das cópias reprográficas solicitadas. Processo legislativo. Iniciativa de lei que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos, seus direitos e deveres. O art. 61 e c da CF/diagonal 88 prevê que compete ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que trate sobre os direitos e deveres dos servidores públicos e sobre o regime jurídico dos militares. Essa regra também é aplicada no âmbito municipal por força do princípio da simetria. STF, plenário, RE 590.829/diagonal MG, réu, Marco Aurélio, julgado em 5 de março de 2015, info 776. É inconstitucional lei orgânica municipal que disponha sobre o regime jurídico dos servidores. A CF/diagonal 88 prevê que compete ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que trate sobre os direitos e deveres dos servidores públicos e também dos militares. Veja, art. 61, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, e, disponham sobre, c, servidores públicos da União
União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. F. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a Reserva Informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 3. Essa regra vale também no âmbito municipal. Sim, essa regra é aplicada também no âmbito municipal por força do princípio da simetria. No caso julgado pelo STF e noticiado neste informativo 776, a Lei Orgânica de Cambuí NG concedeu benefícios a servidores públicos daquela municipalidade. O STF julgou a referida lei inconstitucional por ofender o artigo 61 e c da CF/diagonal 88, a ensejar sua inconstitucionalidade formal. Direito administrativo, regime próprio de previdência social. Lei estadual não pode conceder isenção de contribuição previdenciária para todos os servidores aposentados e pensionistas que tiverem doença incapacitante. O Estado membro pode tratar sobre o regime próprio de previdência social de seus servidores por meio de lei, não sendo necessário que tal regulamentação seja feita na Constituição estadual. As normas estaduais, contudo, deverão observar as regras da CF/diagonal 88, em especial aquelas previstas no artigo 40. Determinada lei estadual previu que os servidores públicos aposentados e pensionistas que fossem portadores de doenças incapacitantes não iriam pagar contribuição previdenciária, seriam isentos. O STF afirmou que essa regra estadual está em confronto com o 21 do artigo 40 da CF/diagonal 88, considerando que a Carta Federal previu que os servidores públicos aposentados e pensionistas que sejam portadores de doenças incapacitantes devem pagar contribuição previdenciária se o valor dos proventos por eles recebidos superar o dobro do teto do RGPS, dobro do maior valor de aposentadoria do INSS. Assim, a norma da lei estadual deve receber interpretação conforme para que respeite essa previsão do artigo 40-21 da CF/diagonal 88. STF, plenário, AD 3477/RN, Real-IG, Mincesar Peluso, EDPU Acórdão Mi Luiz Fux, julgado em 4 de março de 2015, Info 776 Contribuição Previdenciária dos Servidores Inativos. Determinada Lei do Estado do Rio Grande do Norte, Lei N. 8.633, 2005, prevê que os servidores aposentados e pensionistas deverão pagar contribuição previdenciária. Veja o caput do artigo 3. Artigo 3. Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, e dos militares estaduais contribuirão para o regime próprio de previdência social, com 11%, incidente sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, fixado pela legislação federal. A lei estadual poderia impor essa regra. Sim, cada Estado membro pode dispor sobre o regime próprio de previdência de seus servidores, desde que observadas as regras da CF/diagonal 88, em especial aquelas previstas no artigo 40. O Estado membro pode tratar sobre o regime próprio por meio de lei, não sendo necessário que tal regulamentação seja feita na Constituição estadual. A previsão trazida pelo caput do artigo 13 da Lei do RN está de acordo com a norma do 18 do artigo 40 da CF/diagonal 88, que estabelece, informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 418, incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Isenção da contribuição previdenciária para servidores aposentados e pensionistas incapazes. Só parágrafo único do artigo 13 da Lei do RN previu que seriam isentos da contribuição previdenciária aos servidores públicos aposentados e pensionistas que fossem portadores de doenças incapacitantes. Veja, parágrafo único. São isentos da contribuição de que trata o caput deste artigo os aposentados e pensionistas que sejam portadores de patologias incapacitantes, abrangidos pela isenção oferecida pela legislação do imposto de renda. Essa isenção conferida pelo parágrafo único da Lei Potiguar é constitucional. Não. O STF entendeu que a legislação estadual avançou muito nesta regra do parágrafo único e trouxe uma isenção maior do que aquela que foi autorizada pela CF/diagonal 88. Isso porque a Constituição Federal até permitiu que servidores aposentados e pensionistas que fossem portadores de doenças incapacitantes tivessem uma vantagem no valor de suas contribuições previdenciárias, mas não uma isenção total. Confira o que diz o 21 do artigo 40 da CF/diagonal 88-21. A contribuição prevista no 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Compare. O STF afirmou que a regra de isenção da lei do RN é muito simpática do ponto de vista de justiça social, mas que ela feria a isonomia, estando em confronto com as normas fixadas pela CF/diagonal 88. Assim, o STF conferiu interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da Lei Potiguar, de forma que a isenção nela prevista deva se limitar ao que prevê o 21 do artigo 40 da CF/diagonal 88. Em outras palavras, o STF determinou que os servidores públicos aposentados e pensionistas do RN só terão isenção se o valor dos proventos por eles recebidos não superar o dobro do teto do RGPS. Se for acima disso, pagarão a contribuição. CF/diagonal 88, artigo 40-21, Lei do Estado do RN, artigo 13, parágrafo único, previu que os servidores públicos aposentados e pensionistas que fossem portadores de doenças incapacitantes só iriam pagar contribuição previdenciária se o valor dos proventos por eles recebidos superar o dobro do teto do RGPS, dobro do maior valor de aposentadoria do INSS. Previu que os servidores públicos aposentados e pensionistas que fossem portadores de doenças incapacitantes não iriam pagar contribuição previdenciária, seriam isentos. Informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 5. Direito ambiental. Competência e inconstitucionalidade de lei municipal que proíbe a queima da cana. Estado membro DF, no limite do seu interesse local e desde que esse regulamento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Artigo 24, v, c, artigo 30 e da CF/diagonal 88. O STF julgou inconstitucional lei municipal que proíbe, sob qualquer forma, o emprego de fogo para fins de limpeza e preparo do solo do referido município, inclusive para o preparo do plantio e para a colheita de cana-de-açúcar e de outras culturas. Entendeu-se que seria necessário ponderar, de um lado, a proteção do meio ambiente obtida com a proibição imediata da queima da cana e, de outro, a preservação dos empregos dos trabalhadores que atuem neste setor. No caso, o STF entendeu que deveria prevalecer a garantia dos empregos dos trabalhadores
trabalhadores canavieiros, que merecem proteção diante do chamado progresso tecnológico e da respectiva mecanização, ambos trazidos pela pretensão de proibição imediata da colheita da cana mediante uso de fogo. Além disso, as normas federais que tratam sobre o assunto apontam para a necessidade de se traçar um planejamento com o intuito de se extinguir gradativamente o uso do fogo como método espalhador e facilitador para o corte da cana. Nesse sentido, Lei 12.651, 2012, Art. 40 e Decreto 2.661/98, STF, Plenário, RE 586.224/SP, Rel. Luiz Fux, julgado em 5 de março de 2015, repercussão geral, Info 776. O município é competente para legislar sobre o meio ambiente, juntamente com a União. E o de quem é a competência para legislar sobre meio ambiente? Trata-se de competência concorrente, distribuída entre União, Estados, DF e municípios, conforme previsto na CF/diagonal 88, art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Art. 30. Compete aos municípios e legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, o município detém competência para legislar sobre meio ambiente? Sim, o município é competente para legislar sobre o meio ambiente, juntamente com a União e o Estado membro DF. Art. 24. V. CC. Art. 30. E da CF/diagonal 88. Feitas essas considerações, imagine o seguinte caso concreto. A lei do município de Paulínia SP proíbe, sob qualquer forma, o emprego de fogo para fins de limpeza e preparo do solo do referido município, inclusive para o preparo do plantio e para a colheita de cana-de-açúcar e de outras culturas. Essa lei é constitucional, não no limite do seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Informativo 776 STF, 20 de março de 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 6. O STF afirmou que a análise da questão possuiria um caráter eclético e multidisciplinar, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, possibilidade de crise social, geração de desemprego, contaminação do meio ambiente em razão do emprego de máquinas, impossibilidade de mecanização em determinados terrenos e existência de proposta federal de redução gradativa do uso da queima etc. A Corte entendeu que seria necessário ponderar, de um lado, a proteção do meio ambiente obtida com a proibição imediata da queima da cana e, de outro, a preservação dos empregos dos trabalhadores que atuem neste setor. No caso, o STF entendeu que deveria prevalecer a garantia dos empregos dos trabalhadores canavieiros, que merecem proteção diante do chamado progresso tecnológico e da respectiva mecanização, ambos trazidos pela pretensão de proibição imediata da colheita da cana mediante uso de fogo. Entendeu-se que a proibição da queima da cana não pode ser imediata, abrupta, mas sim gradual, progressiva, sob pena de gerar um desemprego em massa no setor. Por outro lado, em relação à questão ambiental, constata-se que, se de um lado a queima causa danos, de outro, a utilização de máquinas também gera impacto negativo ao meio ambiente, como a emissão de gás metano decorrente da decomposição da cana, o que contribui para o efeito estufa, além do surgimento de ervas daninhas e o consequente uso de pesticidas e fungicidas. Além disso, as normas federais que tratam sobre o assunto apontam para a necessidade de se traçar um planejamento com o intuito de se extinguir gradativamente o uso do fogo como método espalhador e facilitador para o corte da cana. Nesse sentido, Lei N. 12.651, 2012, Art. 40 e Decreto N. 2.661/98. Assim, a lei municipal, ao proibir a queima de forma imediata, viola o espírito da legislação federal, que propõe, como visto, a diminuição gradual da queima da cana. Vale ressaltar que esse assunto, proibição ou não da queima da cana, tem um caráter de interesse nacional, não podendo, portanto, o município violar a previsão da legislação federal e estadual. Direito processual civil. Recursos. Tempestividade do recurso interposto antes da decisão recorrida ter sido publicada. Importante mudança de entendimento. Imagine que antes de o acórdão ser publicado no Diário de Justiça, o advogado da parte soube da decisão e opôs embargos de declaração contra ela. Tais embargos são tempestivos. O recurso contra a decisão que ainda não foi publicada é tempestivo segundo o STF. Sim, admite-se a interposição de embargos declaratórios oferecidos antes da publicação do acórdão embargado e dentro do prazo recursal. Se a parte tomar conhecimento do teor do acórdão antes de sua publicação e entender haver omissão, contradição ou obscuridade, pode embargar imediatamente. Não há nada que impeça isso. Não se pode dizer que o recurso é prematuro porque o prazo começa a correr da data de intimação da parte e a presença do advogado a manifestar conhecimento do acórdão. Supre a Informativo 776 STF, 20 de março de 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 7. Intimação. Assim, se a parte se sentir preparada para recorrer antecipadamente, pode fazê-lo. Essa conclusão é reforçada pelo art. 1024-5 do novo CPC. Vale ressaltar que, por enquanto, o STJ tem entendimento em sentido contrário, conforme se verifica pela súmula 418, STF, Plenário, AI 703.269 AGREDEDVEDMG, Rel. Luiz Fux, julgado em 5 de março de 2015, Info 776. Tempestividade. Para que um recurso seja conhecido, é indispensável que ele preencha requisitos intrínsecos e extrínsecos. Um dos requisitos extrínsecos de todo e qualquer recurso é a tempestividade. Tempestividade significa que o recurso deve ser interposto dentro do prazo fixado em lei. Todo recurso tem um prazo e, se a parte o interpõe após este prazo, o recurso não será conhecido por intempestividade. Recurso interposto antes da publicação do acórdão. Imagine o seguinte exemplo hipotético. João é o autor de uma ação contra Pedro. O pedido foi julgado improcedente e o autor interpôs apelação ao Tribunal de Justiça, que manteve a sentença. Antes de o acórdão ser publicado no Diário de Justiça, o advogado de João foi até o cartório judicial, leu a decisão, preparou embargos de declaração e deu entrada no recurso. Os embargos de declaração opostos são tempestivos. Sim, admite-se a interposição de embargos declaratórios oferecidos antes da publicação do acórdão embargado e dentro do prazo recursal. Se a parte tomar conhecimento do teor do acórdão antes de sua publicação e entender haver omissão, contradição ou obscuridade, pode embargar imediatamente. Não há nada que impeça isso. Não se pode dizer que o recurso é prematuro porque o prazo começa a correr da data de intimação da parte e a presença do advogado a manifestar conhecimento do acórdão. Supre a intimação. Assim, se a parte se sentir preparada para recorrer antecipadamente, pode fazê-lo. Recurso intempestivo é aquele interposto após o decurso do prazo. Esse entendimento acima exposto já era majoritário no STF. Não, antes do julgado acima, o entendimento majoritário no STF era o de que o recurso interposto antes da publicação do acórdão era prematuro, precoce e, portanto, intempestivo. Isso mesmo. Se a parte soubesse do teor da decisão antes de ela ser publicada e, adiantando-se, já interpusesse o recurso contra essa decisão, tal recurso não seria conhecido por ser considerado intempestivo, já que o prazo nem teria começado a correr. Isso obrigava o advogado a esperar o acórdão ser publicado para só então interpor o recurso ou, então, deveria reiterar o recurso depois de o acórdão recorrido ter sido publicado. Veja um recente precedente que era nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal assentou que a simples notícia do julgamento não fixa o termo inicial da contagem do prazo recursal, de modo que o recurso interposto antes da publicação do acórdão recorrido é prematuro, a menos que seja posteriormente ratificado. STF, Plenário, RS 606.376 CDE
DV, réu, Min Carmen Lúcia, julgado em 19 de novembro de 2014, tal entendimento era extremamente criticado pela doutrina e, por isso, a mudança de posição do STF foi muito salutar. STJ e TST vale ressaltar que o STJ e o TST entendem que o recurso interposto antes da publicação do acórdão recorrido é prematuro e, portanto, intempestivo. Veja, informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 8 súmula 418 STJ. É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação súmula 434 TST, recurso, interposição antes da publicação do acórdão impugnado, extemporaneidade, e é extemporâneo recurso interposto antes de publicado o acórdão impugnado. Espelha-se que, com a decisão do plenário do STF, tanto o STJ como o TST mudem seu entendimento. Qualquer novidade sobre a posição do STJ você será avisado até mesmo para atualizar seus livros. Novo CPC, o novo entendimento do STF acima exposto continua válido com o novo CPC. Sim, na verdade, o novo CPC reforça a nova conclusão do STF ao trazer a seguinte regra. Art. 1024-5 se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Desse modo, após a entrada em vigor do novo CPC estará superada a súmula 418 do STJ Direito Penal. Prescrição. A publicação do acórdão condenatório para fins de prescrição ocorre no dia da sessão de julgamento. Importante: a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em segundo grau de jurisdição, se interrompe na data da sessão de julgamento do recurso e não na data da publicação do acórdão. Para efeito de configuração do marco interruptivo do prazo prescricional a que se refere o art. 117 e v. do CP, considera-se como publicado o acórdão condenatório recorrível na data da sessão pública de julgamento, e não na data de sua vinculação no Diário da Justiça ou em meio de comunicação congênere. A publicação do acórdão nos veículos de comunicação oficial deflagra o prazo recursal, mas não influencia na contagem do prazo da prescrição. STF 1 a turma, RHC 125.078/-SP, réu, Min Dias Toffoli, julgado em 3 de março de 2015, info 776. Imagine a seguinte situação hipotética: determinado prefeito estava respondendo a uma ação penal, que tramitava no Tribunal de Justiça em razão do fórum por prerrogativa de função. Deve-se lembrar que os prefeitos são processados e julgados pelo TJ, art. 29, x, da CF/88. O fato criminoso ocorreu em janeiro de 1998. A denúncia foi recebida em 4 de novembro de 2002. Em 28 de outubro de 2010, foi realizada a sessão de julgamento do réu pelo TJ, tendo ele sido condenado a 2 anos e 3 meses de reclusão. O acórdão condenatório foi publicado na imprensa oficial em 28 de abril de 2011. Informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 9. O MP não recorreu, de forma que essa pena tornou-se definitiva para a acusação. A defesa, por seu turno, opôs embargos de declaração, alegando que houve prescrição retroativa pela pena em concreto. Será que houve? Vejamos. Para calcular a prescrição, deve-se considerar a pena concretamente imposta, 2 anos e 3 meses. Qual é o prazo prescricional caso a pena fixada tenha sido de 2 anos e 3 meses 8 anos, conforme previsto no art. 109 e VCC art. 110 do CP? Quais são as causas que interrompem o prazo prescricional? O art. 117 do CP traz os momentos em que o prazo da prescrição é interrompido. Interrupção do prazo significa que ele é zerado e recomeça a ser contado a partir daquela data. Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se e pelo recebimento da denúncia ou da queixa, e pela pronúncia, e pela decisão confirmatória da pronúncia, e v. pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, v. pelo início ou continuação do cumprimento da pena, v. pela reincidência. Em nosso exemplo, a defesa alegava que entre o recebimento da denúncia, em 4 de novembro de 2002, e a publicação do acórdão condenatório, em 28 de abril de 2011, já havia se passado mais de 8 anos. Logo, estaria prescrita a pena imposta pelo crime do art. 288 do CP. Houve prescrição? Não houve prescrição. A sessão de julgamento ocorreu no dia 28 de outubro de 2010, antes, portanto, de terem se passado 8 anos da data do recebimento da denúncia. Segundo a jurisprudência, a sessão em que realizado o julgamento da causa pode ser considerada como marco interruptivo da prescrição, uma vez que em tal data a prestação jurisdicional penal condenatória tornou-se pública. STF, plenário, AP 396 CDRO, réu, Min Carmen Lúcia, julgado em 13 de dezembro de 2012. Em outras palavras, para efeito de configuração do marco interruptivo do prazo prescricional a que se refere o art. 117 e v. do CP, considera-se como publicado o acórdão condenatório recorrível na data da sessão pública de julgamento, e não na data de sua vinculação no Diário da Justiça ou em meio de comunicação congênere. A publicação do acórdão nos veículos de comunicação oficial deflagra o prazo recursal, mas não influencia na contagem do prazo da prescrição. Logo, para fins do art. 117 e v. do CP, considera-se publicado o acórdão condenatório na data em que realizada a sessão de julgamento pelo tribunal, havendo aí a interrupção do prazo prescricional. Informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 10 julgados não comentados. Investigação criminal promovida pelo Ministério Público e aditamento da denúncia. 10 o plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, concedeu em parte a ordem em habeas corpus apenas para revogar decreto de prisão preventiva e manteve rígida a denúncia contra o paciente. Na espécie, pretendeu-se o trancamento de ação penal movida contra acusado da suposta prática do crime de homicídio e a invalidação da decisão que decretara sua prisão preventiva. Para a defesa, não haveria base legal para a prisão, bem como não seria admissível a investigação promovida pelo Ministério Público, que viera a servir de base ao aditamento à denúncia, a partir do qual o paciente fora envolvido na ação penal. Vê informativos 471, 671, 672 e 693. O tribunal destacou que houvera o deferimento da medida cauteladora e consequente expedição de alvará de soltura e, por isso, desde 2004 o paciente responderia ao processo em liberdade. Frisou que os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP não teriam sido concretamente demonstrados pelo juízo de um grau. O magistrado teria se limitado a inferir a possível periculosidade do réu a partir da gravidade abstrata do delito, o qual teria, ademais, gerado intensa repercussão pública. Aduziu que, nos termos de remaçosa jurisprudência do tribunal, seria exigido que a prisão preventiva estivesse justificada em fatos concretos. Não seria aceitável invocar abstratamente a possível perturbação da ordem pública, de um lado, e tampouco a repercussão negativa na comunidade. Refutou, de outro lado, os argumentos da defesa quanto à insubsistência da denúncia porque teria sido baseada apenas em investigação por parte do Ministério Público. Asseverou que o Ministério Público não se fundara exclusivamente em investigações feitas por ele, Parclete, mas com base em provas colhidas na investigação policial e também decorrentes de quebra de sigilo telefônico do paciente autorizadas judicialmente. Salientou que a peça acusatória, mesmo com o aditamento, poderia subsistir apenas com base nos elementos produzidos no inquérito policial. Nesse ponto, a Corte esclareceu que a matéria atinente à eventual possibilidade da investigação criminal pelo Ministério Público seria oportunamente trazida para análise do colegiado. Por fim, apontou a existência de fato novo, consistente em decisão da 1 turma do HC
115.714/SP, DJE de 23 de fevereiro de 2015, em relação ao mesmo paciente. No referido julgamento, a turma determinara que fosse anulado parcialmente o processo principal, a partir de interrogatório de Correios e, ainda, que o juiz logo observasse o disposto no art. 188 do CPP. Vencidos, em parte, os ministros Cesar Peluso, Carmen Lúcia e Elias Brito, que denegavam a ordem, e o ministro Marco Aurélio, relator, que a implementava em maior extensão. HC 84.548/SP, Realig, e Marco Aurélio, EDPU acordam Minjo Mar Mendes, 4 de março de 2015, cumprimento de decreto presidencial e extinção da punibilidade do plenário. Ao resolver questão de ordem e execução penal trazida pelo ministro Roberto Barroso, relator, declarou extinta a punibilidade de condenado, nos autos da AP 470/MG, DJE de 22 de abril de 2013, a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 180 dias. Multa pelo crime de corrupção ativa. CP, art. 333. O colegiado registrou que o apenado efetuara o pagamento integral da multa e que cumpriria a pena desde 15 de novembro de 2013. Ademais, atenderia aos requisitos objetivos e subjetivos do decreto 8.380/2014, por meio do qual a Presidência da República concedeu indulto natalino e comutação de penas. É que o DF, réu, Min Roberto Barroso, 4 de março de 2015, interceptação telefônica e autoridade competente 2 em conclusão de julgamento. A uma turma negou provimento a agravo regimental e manteve decisão que negou sequência a recurso extraordinário por falta de prequestionamento. No caso, o juiz autorizará a quebra do sigilo telefônico do agravante, vereador à época dos fatos. Em seguida, o tribunal de origem declarará a incompetência dessa autoridade judicial com base em norma da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que estabelece a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar ação contra vereador, mas legitimará as provas produzidas na fase investigatória. Vem informativo 640. O colegiado, por maioria, rejeitou a proposta formulada pelo ministro Dias Toffoli, relator, no sentido da concessão da ordem. De ofício, o ministro Luiz Fux salientou que a nulidade não seria proclamada nas hipóteses em que a informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 11 fosse possível a ratificação de atos prolatados por juiz incompetente inclusive em desfavor do réu. O ministro Marco Aurélio sublinhou que a Constituição, CF, art. 28, x, garantiria ao Tribunal de Justiça a competência para julgar os prefeitos. Entretanto, essa regra não poderia ser ampliada pelas constituições estaduais para abarcar os vereadores. Pontuou, ademais, que a época em que determinada a interceptação telefônica, haveria decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no sentido da inconstitucionalidade dessa prerrogativa de foro. Vencido o proponente, que aduzia que a prova coligida seria nula, porquanto autorizada por magistrado sabidamente incompetente. RS 632.343 AGRRJ, réu, Min Dias Toffoli, 3 de março de 2015, RS 632.343. Recurso exclusivo da defesa, redução da pena e reformativo impejos ante o empate na votação. A 2 a turma concedeu a ordem em habeas corpus impetrado em favor de condenada pelo crime do art. 33, CC art. 40 e da Lei 11.343, 2006. No caso, a sentença de 1 grau impusera-lhe a pena de 7 anos e 9 meses de reclusão. Após a apelação interposta pela defesa, dera-se parcial provimento ao recurso, para reduzir a reprimenda para 6 anos e 5 meses de reclusão. Alegava-se que a 2 a instância teria incorrido em reformativo impejos, pois, não obstante o total da pena tivesse sido reduzido, o tribunal fichara a pena base em patamar superior ao estabelecido anteriormente. A turma registrou que a quantidade da pena fixada não seria o único efeito a permear a condenação, e que o rearranjo da pena base, levado a efeito quando do exame de recurso exclusivo da defesa, poderia provocar, por exemplo, o agravamento do regime inicial de reprimenda. Seria vedado ao tribunal agravar, qualitativa ou quantitativamente, a sanção imposta. O STF, no entanto, admitiria que, em hipóteses como essa, fosse dada nova definição jurídica ao fato delituoso, desde que não agravada a pena ou não piorada, de alguma forma, a situação do apelante. No caso, embora, ao final, o cálculo da pena tivesse resultado em número inferior, o tribunal reconhecera em desfavor da paciente circunstâncias não firmadas na sentença, aparentemente sem prejuízo prático para a condenada. A decisão reconhecera vetoriais negativas outrora inexistentes, o que configuraria prejuízo e constrangimento ilegal. Assim, seria necessário realizar nova dosimetria, mantidos, quanto à pena base, os termos definidos em 1 grau. Os ministros Teori Zavascki, relator, e Carmen Lúcia indeferiam a ordem. Entendiam que, ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permitiria a revisão de toda a matéria e, portanto, dos critérios de fixação da pena, respeitados os limites da acusação e da prova produzida. Se, ao final, a pena fosse reduzida, não haveria que se falar em reformativo impejus. HC 103.310/SP, Realig, Min Teori Zavascki, PU acordam Minjo Mar Mendes, 3 de março de 2015 outras informações REPR CUSS UGRALDJ de 2 a 6 de março. C cedilha maiúsculo de 2015 repercussão geral em RE em 855.026 SP relator. Min Teori Zavascki ementa, tributário, recurso extraordinário, embargos à execução, Caixa Econômica Federal, imóveis do Programa de Arrendamento Residencial, PAR, isenção do pagamento da taxa de coleta de lixo, matéria infraconstitucional, ausência de repercussão geral 1, a controvérsia relativa à isenção do pagamento da taxa de coleta de lixo de imóveis do Programa de Arrendamento Residencial, fundada na interpretação da Lei Municipal 11.988/04, é de natureza infraconstitucional 2, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa. RE 584.608 RG, Minha Grace, DJE de 13 de março de 2009, 3, ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC, repercussão geral em RN 793.634 MG relator, ministro-presidente ementa, recurso extraordinário, administrativo, membro do Ministério Público Estadual, gratificação eleitoral, Leus 8, 350, 1991 é 8, 625, 1993, base de cálculo, inclusão, ou não, do abono variável pago a juízes informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 12 federais, Leus 9, 655, 1998 é 10, 474 2002, matéria de índole infraconstitucional, ofensa indireta à Constituição, repercussão geral, inexistência, e, o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral, e, repercussão geral inexistente, decisões publicadas, 2 CLPP-NG deu DJE 2 a 6 de março, C cedilha maiúsculo de 2015 ADN 2063 RS relator, Minjo Mar Mendes Lei Complementar do Estado do Rio Grande do Sul no 10.845, de 6 de agosto, de 1996, art. 1 e 2 ambos em dispõem da remuneração do serviço público estadual e dão outras providências, vulneração da CF 61 inciso I, AIC, e 63, e 2, superação do vício de iniciativa 3,
Inexiste qualquer conflito das normas fiscalizadas com a Constituição Federal. Ação direta julgada improcedente noticiado no informativo 774 ADN 2072 RS relatora, Min Carmen Lúcia Ementa, ação direta de inconstitucionalidade. Criação do Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar. Isenção de pagamento concedida aos produtores rurais beneficiados pelo Programa Emergencial de Manutenção e Apoio a Pequenos Proprietários Rurais. Lei Gaúcha em 11, 367, 1999, 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do autor quanto aos artigos 3 e 4 da Lei Gaúcha em 11, 367, 1999, pela revogação parcial da lei impugnada pela Lei Gaúcha em 11, 774, 2002, 2. Ausência de contrariedade ao art. 22, INC, e, da Constituição da República. Normas de direito administrativo e financeiro 3. O artigo da Lei em 11, 367, 1999 não contraria o art. 61, INC, e, a linha I, da Constituição da República porque não criou ou extinguiu secretarias ou órgãos da administração pública 4. O Supremo Tribunal Federal assentou que a reserva de lei de iniciativa do chefe do Executivo, prevista no art. 61, INC, e, ao B, da Constituição, somente se aplica aos territórios federais. Precedente 5. Não comprovação de ter sido excedido o limite da dívida mobiliária do Estado ou de prejuízo no desenvolvimento de políticas públicas estaduais. Matéria de fato. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. Inexistência de contrariedade ao art. 52, INC, e X, da Constituição da República 6. A opção política do legislador estadual de isentar de pagamento aos produtores rurais beneficiados pelo Programa Emergencial de Manutenção e Apoio a Pequenos Proprietários Rurais não contraria o princípio da moralidade. Art. 37, caput, da Constituição da República. Nem equivale à tentativa de fraudar o pagamento da dívida contraída com a União. A isenção dos devedores primitivos foi conjugada com a assunção, pelo Estado do Rio Grande do Sul, da condição de devedor principal, sem prejudicar o adimplemento das obrigações assumidas. 7. A vedação do art. 63, INC, e, da Constituição da República não abrange a Lei Gaúcha em 11, 367, 1999, 8. O art. 167, INC, e, da Constituição da República dirige-se ao administrador público, a quem cabe executar os programas contemplados na lei, com a utilização de créditos orçamentários. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2 da Lei Gaúcha em 11, 367, 1999, noticiado no informativo 773 AGREG, na AQUAN 1684 MS relator, Min Teoriza Vasqui Ementa, constitucional e administrativo, agravo regimental na ação civil originária, demanda proposta por particulares objetivando a declaração de ausência de ocupação indígena nas terras de sua propriedade, pedido de ingresso como assistente litisconsorcial pelo Estado de Mato Grosso do Sul, remessa dos autos a esta corte, inexistência de conflito federativo, incompetência do Supremo Tribunal Federal, devolução dos autos à origem, agravo regimental a que se nega provimento, HCN 112.121 SP relator, Min Teoriza Vasqui MTA, habeas corpus, processual penal, julgamento de processo administrativo e recebimento de denúncia pelo mesmo órgão colegiado do Tribunal de Justiça local, impedimento dos desembargadores participantes de ambas as sessões do órgão especial, não ocorrência, art. 252, e, do CPP, impossibilidade de interpretação extensiva, rol taxativo 1, por expressa previsão constitucional, arts. 93, VI, e 96, e, da CF, tanto o procedimento administrativo disciplinar quanto a ação penal nos quais envolvido magistrado de primeiro grau serão processados e julgados pelo respectivo tribunal, não havendo falar em outra instância para fins de impedimento previsto no art. 252, e, do Código de Processo Penal. Precedentes 2. Ordem denegada. RHCN 125.112 RJ relator. Minjumar Mendes recurso ordinário em habeas corpus 2. Justiça militar. Recorrente que se ausentou, por um mês, da unidade onde exercia função militar 3. Abandono de posto. Art. 195 do Código Penal Militar. Denúncia recebida 4. Concomitante instauração de instrução provisória de deserção. Arquivamento do expediente em razão da condição de incapacidade em inspeção de saúde 5. Alegação de ausência de justa causa da persecução penal, pois o abandono de serviço estaria absorvido pela deserção, com base no princípio da consunção 6. O fato de abandonar o serviço e praticar a deserção, dentro de um mesmo contexto fático, não implica duas ações autônomas, incidindo, na hipótese, o fenômeno da absorção de um crime por outro, uma vez que o abandono afigurou, se meio necessário à consecução do delito de deserção. RSE 00004460, 2011, 706, 0006, do STM 7. Parecer da PGR pelo provimento do recurso 8. Recurso ordinário provido para determinar o trancamento da ação penal pelo crime de abandono de posto. Informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 13 noticiado no informativo 774 ADN 1358 DF relator. Minjumar Mendes Lei Distrital 842/94, 2. Redação dada pela Lei 913/95, 3. Art. 2 da Lei 913/95, 4. Pensão especial à cônjuge de vítima assassinada no Distrito Federal 5. Lei que impõe ao Distrito Federal responsabilidade além da prevista no art. 37.6 da Constituição 6. Inocorrência da hipótese de assistência social 7. Inconstitucionalidade do artigo da Lei 842/94, 8. Inconstitucionalidade por arrastamento dos demais dispositivos 9. Ação julgada procedente noticiado no informativo 773 ADN 3942 DF relatora, Min Carmen Lúcia Ementa, ação direta de inconstitucionalidade. Art. 2 da Lei em 11, 075/2004. Criação de cargos e funções gratificadas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Possibilidade de fusão de projeto de lei em projeto de conversão de medida provisória em lei quando propostos pela mesma autoridade. A criação de cargos em comissão e de funções gratificadas impugnada foi acompanhada de estimativa de despesa e da respectiva fonte de custeio e não importa contrariedade aos princípios do concurso público e da proporcionalidade. Ação julgada improcedente noticiado no informativo 773 IMQN 3734 SP relator, Min Roberto Barroso Ementa, inquérito, deputado federal não reeleito. Prerrogativa de foro 1. A turma, por maioria de votos, já decidiu que a renúncia de parlamentar, após o final da instrução, não acarreta a perda de competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente, AP 606 QO, réu, Luiz Roberto Barroso. Sessão de 7 de outubro de 2014, 2. Todavia, na hipótese de não reeleição, não se afigura ser o caso de aplicação da mesma doutrina 3. Declínio da competência para o juízo de primeiro grau, em ED, count, em ADN 4726 AP relator, Marco Aurélio interpretação conforme a Constituição Federal. Toda vez que a norma atacada viabiliza dupla interpretação, cumpre adotar a teoria que revela o sentido harmônico com a Carta da República. Benefício, salário mínimo. A referência ao salário mínimo contida na norma de regência do benefício é de ser considerada como a fixar, na data da edição da lei, certo valor, passando a ser corrigido segundo o fator diverso do mencionado salário. Executivo, criação de órgão, iniciativa. A iniciativa visando criar órgão no executivo é deste último, não podendo resultar de emenda parlamentar noticiado no informativo 774
4 referendo em MED, Count, em ADN 5091 MS Relator, Mindias Toffoli Ementa, referendo de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1 da Lei no 10.011, de 17 de dezembro de 2013, do Estado do Mato Grosso, aceite de títulos obtidos nos países integrantes do Mercosul para progressão funcional de servidor público no referido Estado. Vício formal de iniciativa. Disciplina diversa da legislação federal. Referendo da decisão liminar 1. O artigo 1 da Lei Estadual no 10.01/2013, oriunda de projeto de lei de iniciativa parlamentar, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do Estado do Mato Grosso, matéria atinente ao regime jurídico dos servidores públicos do Estado, partindo do entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União são de observância obrigatória pelos Estados. O Supremo Tribunal tem afirmado a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, de leis estaduais provenientes de projetos de iniciativa parlamentar que, a exemplo da norma impugnada na presente ação direta, tratam do regime jurídico dos servidores, matéria cuja iniciativa é reservada ao chefe do Poder Executivo, art. 61, inciso I, c, da CF, precedentes. Ademais, o preceito impugnado possibilita o aumento da remuneração dos agentes públicos contemplados pela norma, revelando, novamente, violação da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual, dessa vez com base na linha A do art. 61, 1, e, da Carta Maior 2. A norma questionada disciplinou o aproveitamento de diplomas obtidos em universidades estrangeiras de forma diversa da do Regramento Federal, nos termos do art. 48-3 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDBE, US diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento em nível equivalente ou superior. 3. Medida cautelar referendada noticiado no informativo 773 AGREG, em MSN 32.061 DF Relator, Miluís Fux Ementa, agravo regimental em mandado de segurança, direito administrativo, acordão do TCU que determinou a exclusão de vantagem econômica reconhecida por decisão com trânsito em julgado, PL ano Collor, 84,32%, competência constitucional atribuída à Corte de Contas, modificação de forma de cálculo da remuneração, inocorrência de ofensa aos princípios constitucionais da coisa julgada, do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, agravo a que se nega provimento 1, a garantia fundamental da coisa julgada, CRFB/diagonal 88, art. 5, XXXVI, não está violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração 2, as vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores. 3. É disso que a alteração, por lei, da composição da remuneração do agente público assegura-lhe somente a irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido, os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes, RE 563.965/RNRG, réu, Min Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 20 de março de 2009, MS 24.784, réu, Min Carlos Veloso, Tribunal Pleno, DJ 25 de junho de 2004, 4. Agravo regimental a que se nega provimento, ADN 2433 RN Relator, Min Marco Aurélio Informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 14 Advogado-Geral da União, controle abstrato de constitucionalidade, artigo 103-3 da Carta da República, ante a imperatividade do preceito constitucional, o papel da Advocacia Geral da União é o de proteção à norma impugnada, estabilidade e efetivação, natureza, descabe confundir a estabilidade prevista no artigo 19 do ato das disposições constitucionais da Carta de 1988 com a efetivação em cargo público. A primeira apenas viabiliza a permanência do servidor no cargo para o qual foi arregimentado, sem direito a integrar certa carreira. A efetividade pressupõe concurso público, carreira, ingresso ou ingresso em determinada carreira, mediante ocupação de cargo, depende de certame público. Inconstitucionalidade dos parágrafos 3, 4 e 6 do artigo 231 da Lei Complementar no 165, de 28 de abril de 1999, com a redação imprimida pela Lei Complementar no 174, de 7 de junho de 2000, do Estado do Rio Grande do Norte. Lei de Organização Judiciária, cargos de escrivão, acumulação, opção. Surge constitucional preceito a ensejar a escrivães de cartórios judiciais que acumulam as funções notarial ou de registro e ingressaram no cargo público por meio de concurso a opção pelo de técnico judiciário. Interpretação do 2 do artigo 231 da Lei Complementar no 165/99, com a redação imprimida pela Lei Complementar no 174/2000, do Estado do Rio Grande do Norte, conforme a Carta Federal noticiado no informativo 773 HCN 107.164-BA Relator, Marco Aurélio Habeas Corpus, paciente, morte, prejuízo, com a extinção da punibilidade em decorrência da morte do réu paciente, fica prejudicada a impetração, RHCN 123.871 SP Relatora, Mirosa Weber, recurso ordinário em habeas corpus, processo penal, impetração não conhecida no STJ por inadequação da via eleita, substitutivo de recurso constitucional, tráfico de drogas, prisão preventiva, garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, fundamentação inidônea, motivação genérica e abstrata 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da primeira turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional 2. E não obstante a gravidade dos delitos imputados ao recorrente, o decreto prisional foi motivado de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos, amparados em base empírica idônea. Quanto aos fundamentos da prisão preventiva 3, a jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação de prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais. Precedentes 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Tribunal Regional Federal da Terça Região 5. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para que o recorrente seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso. Com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal noticiado no informativo ADN 3848 RJ Relator, Marco Aurélio Carta Estadual, matéria reservada à iniciativa do governador. Inconstitucionalidade. Surge inconstitucional disciplina, na Carta do Estado, de matéria cuja iniciativa de projeto é reservada ao governador, como ocorre-se, mediante preceito, dispõe-se sobre a revisão concomitante e automática de valores incorporados à remuneração de servidores públicos em razão do exercício de função ou mandato quando reajustada a remuneração atinente à função ou ao cargo paradigma, artigo 89-6 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Ação direta de inconstitucionalidade, pronunciamento positivo, modulação. A modulação de pronunciamento do Supremo, considerada a passagem do tempo, implica, a um só tempo, desconhecer e rituar do contrário à Constituição Federal e estimular a atuação normativa à margem desta última, apostando, se na morosidade da justiça e em ter-se o dia
dito pelo não dito, como se, até então, a lei fundamental não houvesse vigorado. Noticiado no informativo 774 AGREG, em MSN 25.678 DF. Relator, Luiz Fixement A, agravou regime TAL mandado de segurança, direito administrativo, proventos, aposentadoria, acordão do TCU que determinou a exclusão de vantagem econômica reconhecida por decisão com trânsito em julgado, o RP, 26,05%, competência constitucional atribuída à Corte de Contas, modificação de forma de cálculo da remuneração, inexistência de ofensa aos princípios constitucionais da coisa julgada, do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, decadência, inocorrência, ampla defesa e contraditório, ausência de violação, agravo a que se nega provimento 1, a garantia fundamental da coisa julgada, CRFB/diagonal 88, art. 5, XXXVI, não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração 2, as vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores. 3. É disso que a alteração, por lei, da composição da remuneração do agente público assegura-lhe somente a irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido, os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes, RE 563.965/RNRG, réu, Min Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE 20 de março de 2009, MS 24.784, réu, Min Carlos Veloso, Tribunal Pleno, DJE 25 de junho de 2004, 4. A decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União, que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo, CRFB/diagonal 88, art. 71, e, porquanto o respectivo ato de aposentação é juridicamente complexo, e se aperfeiçoa com registro na Corte de Contas. Precedentes, MS 30.916, réu, Min Carmen Lúcia, 1 a turma, DJE 8 de junho de 2012, MS 25.525, réu, Min Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJE 19 de março de 2010, MS 25.697, réu, Min Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE 12 de março de 2010, 5. O processo de registro de aposentadoria, desde que não tenha transcorrido período de tempo superior a 5 anos entre o início do processo no TCU e o indeferimento do registro, não impõe o contraditório. 6. As URPs, unidades de referência de preço, foram previstas visando a repor o poder aquisitivo de salários e vencimentos até a data base da categoria, quando verificado o acerto de contas. Entendimento sumulado pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Verbis, súmula 322, os reajustes salariais decorrentes dos chamados gatilhos e URPs, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão somente até a data base de cada categoria. Informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 15.7. Agravo regimental a que se nega provimento. RCLN 18.875 PR. Relator, Min Teoriza Vasque ementa, reclamação. Alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Questão já examinada. Remessa dos autos ao juízo de origem. Não evidenciada a prática de atos supervenientes violadores da competência desta Corte. Improcedência do pedido 1. Relativamente à alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. O tema já foi debatido no julgamento de questão de ordem nas ações penais 871 a 878, realizado no dia 10 de junho de 2014, quando, a teor de verificação dos autos pelo Procurador-Geral da República, titular da ação penal perante o Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a validade dos atos até então praticados naquelas ações, e na ação a que responde o requerente inclusive, assim como a dos procedimentos investigatórios correlatos, ressalvado então apenas recorte indiciário que permaneceu no âmbito desta Corte. 2. Eventual encontro de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro privilegiado durante atos instrutórios subsequentes, por si só, não resulta em violação de competência desta Suprema Corte, já que é apurado sob o crivo de autoridade judiciária que até então, por decisão da Corte, não viola a competência de foro superior. 3. No caso, não houve demonstração de persecução, pelo juízo, da prática de atos violadores da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Reclamação julgada improcedente. Acordãos publicados. 569 transcrições com a finalidade de proporcionar aos leitores do informativo STF uma compreensão mais aprofundada do pensamento do tribunal. Divulgamos neste espaço trechos de decisões que tenham despertado ou possam despertar de modo especial o interesse da comunidade jurídica. Interpelação criminal. CP, art. 144, Ministro de Estado. Dúvidas quanto aos destinatários das alegações ofensivas. Possibilidade. Transcrições. PT 5557/diagonal DF. Relator, Ministro Celso de Mello ementa. Interpelação judicial. Procedimento de natureza cautelar. Medida preparatória de ação penal referente a delitos contra a honra. CP, art. 144. Pedido de explicações ajuizado contra Ministro de Estado. Competência originária do Supremo Tribunal Federal, por tratar-se de autoridade que dispõe, perante a Suprema Corte, de prerrogativa de foro nas infrações penais comuns. Notificação deferida. O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para processar pedido de explicações formulado com apoio no art. 144 do Código Penal, quando deduzido contra Ministro de Estado, por tratar-se de autoridade que dispõe de prerrogativa de foro rationem muneris nos ilícitos penais comuns. CF, art. 102, e C. O pedido de explicações admissível, em qualquer das modalidades de crimes contra a honra, constitui típica providência de ordem cautelar destinada a aparelhar a ação penal principal tendente à sentença condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em juízo, tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício eventual de ação penal condenatória, notadamente naqueles casos em que se registre efetiva incerteza quanto aos destinatários específicos das imputações moralmente ofensivas. P. de 4.444 AGRDF, réu, Min Celso de Mello, pleno, a interpelação judicial, sempre facultativa, RT 602/368, RT 627/365, RT 752/611 e RTJ 142/816, acha-se instrumentalmente vinculada à necessidade de esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambiguidade. O pedido de explicações em juízo submete-se à mesma ordem ritual que é peculiar ao procedimento das notificações avulsas. CPC, art. 867 CC art. 3 do CPP. Isso significa, portanto, que não caberá ao Supremo Tribunal Federal, em sede de interpelação penal, avaliar o conteúdo das explicações dadas pela parte requerida nem examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestá-las, pois tal matéria compreende-se na esfera do processo penal de conhecimento a ser ulteriormente instaurado. Doutrina, precedentes, decisão. Trata-se de interpelação judicial criminal deduzida pelo deputado federal, com fundamento no art. 144 do Código Penal, contra
ao Ministro de Estado da Educação. Pretende-se, com a medida processual ajuizada, que o interpelando ofereça explicações necessárias ao esclarecimento de afirmações a ele atribuídas e que, noticiadas no blog do jornalista, sob o título Câmara tem uns 300 deputados achacadores, diz ministro, teriam imputado a deputados federais indeterminados a conduta de enfraquecer o governo com a intenção, ao que parece, de roubar o governo, intimidando ou de extorquir dinheiro do governo. FLS 04 grifei, o que, segundo sustenta o próprio interpelante, configuraria, em tese, o crime de injúria, CP, art. 140. O ora interpelante assim justificou a formulação deste pedido de explicações. FLS 0406. É razoável supor que o interpelado, em tese, praticou o crime de injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal, mas não disse quem são os 400 deputados, 300 deputados e nem em que consiste a tentativa de achacarem mais, tomarem mais, tirarem mais, achacar mais o que, tomar mais o que, tirar mais o que. São acusações gravíssimas dirigidas a um grupo de pessoas, mas revestidas de equivocidades e ambiguidades que, sem o devido esclarecimento, inviabilizam a propositura de uma ação penal privada. Quem são os deputados federais acusados? E de quais atos? O interpelado não explicou. De acordo este Supremo Tribunal, a interpelação só pode ser manejada quando existirem dúvidas sobre o conteúdo das afirmações tidas por injuriosas, a fim de aparelhar eventual e futura ação penal privada. Inverbis. Informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 16. O pedido de explicações constitui típica providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar a ação penal principal tendente à sentença penal condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em juízo, tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício futuro de ação penal condenatória. A notificação prevista no Código Penal, art. 144, traduz mera faculdade processual sujeita à descrição do ofendido, e só se justifica na hipótese de ofensas equívocas. O pedido de explicações em juízo acha-se instrumentalmente vinculado à necessidade de esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambiguidade. Ausentes esses requisitos condicionadores de sua formulação, a interpelação judicial, porque desnecessária, revela-se processualmente inadmissível. Onde não houver dúvida objetiva em torno do conteúdo moralmente ofensivo das afirmações questionadas ou, então, onde inexistir qualquer incerteza a propósito dos destinatários de tais declarações, aí não terá pertinência nem cabimento à interpelação judicial, pois ausentes, em tais hipóteses, os pressupostos necessários à sua utilização. Doutrina. Precedentes. AGR. REG. Na petição no 4444 Tribunal Pleno Relator Ministro Celso de Mello. Julga em 26 de novembro de 2008. Na doutrina, colhe-se a lição de Paulo José da Costa Júnior. Literis. Se a ofensa for equívoca, por empregar termos ou expressões dúbias, cabe o pedido de explicações previsto pelo art. 144. Por vezes, o agente emprega frases ambíguas propositadamente, quiçá para excitar a atenção dos outros e dar mais efeito ao seu significado injurioso. Trata-se de medida facultativa, que antecede o oferecimento da queixa. Só tem cabimento o pedido nos casos de ofensas equívocas. Código Penal comentado. PG 442, 8 edição, 2005, DPJ, é exatamente a situação que se apresenta no caso em testilha. O interpelado, quiçá para excitar a atenção dos outros e dar mais efeito ao seu significado injurioso, não explicou quem são os 300 ou 400 deputados federais aos quais se referia. Tampouco disse quais são os atos que caracterizam a tentativa de achacarem mais, tomarem mais, tirarem mais. Daí a necessidade da presente interpelação. Grifei. Presente esse contexto, impõe-se verificar, preliminarmente, se assiste, ou não, competência a esta Suprema Corte para processar, originariamente, este pedido de explicações. A notificação, como se sabe, considerada a natureza cautelar de que se reveste, deve processar-se perante o mesmo órgão judiciário que é competente para julgar a ação penal principal eventualmente ajuizável contra o suposto ofensor. Essa é a razão pela qual, por ser o interpelando o ministro de Estado, compete ao Supremo Tribunal Federal processar, originariamente, o pedido de explicações, tal como formulado na espécie PT 1249 AGRDF, réu, Min Celso de Mello, PT 3668/DF, réu, Min Gilmar Mendes, PT 3857/BA, réu, Min Joaquim Barbosa, PT 4076 AGRDF, réu, Min Ricardo Lewandowski, PT 4199/DF, réu, Min Celso de Mello, PT 4444 AGRDF, réu, Min Celso de Mello, PT 4892/DF, réu, Min Celso de Mello. VG, competência penal originária do Supremo Tribunal Federal para o pedido de explicações. A competência penal originária do Supremo Tribunal Federal para processar pedido de explicações em juízo, deduzido, com apoio no Código Penal, art. 144, somente se concretizará quando o interpelando dispuser, ratione muneris, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte, nas infrações penais comuns, CF, art. 102, I, B e C, RTJ 170-60-61, réu, Min Celso de Mello, pleno, reconhecida, desse modo, a competência originária desta Suprema Corte, impede analisar, agora, a natureza e a destinação da interpelação judicial em referência, fundada no art. 144 do Código Penal, cumpre ter em consideração, neste ponto, que o pedido de explicações, que constitui medida processual meramente facultativa, de sorte que quem se julga ofendido pode, desde logo, intentar a ação penal privada, dispensando quaisquer explicações, se assim o entender. Euclides Custódio da Silveira, Direito Penal Crimes contra a Pessoa, P260, item N120, 2 AD, 1973, RT, Júlio Fabrini Mirabete, Código Penal Interpretado, P949, 8 AD, 2013, Atlas, Paulo José da Costa Júnior, Código Penal Comentado, P436, 9 AD, 2007, DPJ, reveste-se de função instrumental, cuja destinação jurídica vincula-se, unicamente, ao esclarecimento de situações impregnadas de dubiedade, equivocidade ou ambiguidade, CP, art. 144, em ordem a viabilizar, tais sejam os esclarecimentos eventualmente prestados, a instauração de processo penal de conhecimento tendente à obtenção de um provimento condenatório, consoante reconhece a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao pedido de explicações constitui típica providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar a ação penal principal, tendente à sentença penal condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em juízo, tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício futuro de ação penal condenatória. A notificação prevista no Código Penal, art. 144, traduz mera faculdade processual, sujeita à descrição do ofendido, e só se justifica na hipótese de ofensas equívocas. RTJ 142.816, réu, Min Celso de Mello, o plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando a função, a natureza, a eficácia e as notas que caracterizam a medida processual fundada no art. 144 do Código Penal, assim se pronunciou, fazendo, ou em julgamento que bem reflete a diretriz jurisprudencial prevalecente na matéria, o pedido de explicações, formulado com suporte no Código Penal, art. 144, tem natureza cautelar, RTJ 142.816, é cabível em qualquer das modalidades
modalidades de crimes contra a honra, não obriga aquele a quem se dirige, pois o interpelado não poderá ser constrangido a prestar os esclarecimentos solicitados. RTJ 107-160. É processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da causa penal principal. RTJ 159-107 e RTJ 170-60-61 RT 709-401. Reveste-se de caráter meramente facultativo. RT 602-368 RT 627-365. Não dispõe de eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição penal ou do prazo decadencial. RTJ 83. 662 RTJ 150, 474, 475 RTJ 153 78 a 79. Só se justifica quando ocorrentes situações de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade. RT 694 412, RT 709 401. E traduz faculdade processual sujeita à descrição do ofendido. RTJ 142 816. O qual poderá, por isso mesmo, ajuizar, desde logo, RT 752 611, a pertinente ação penal condenatória. Doutrina, jurisprudência, PT 2740 EDDF, réu, Celso de Mello. Impede assinalar, de outro lado, que o pedido de explicações em juízo submete-se à mesma ordem ritual que é peculiar às notificações avulsas. Com efeito, o magistério da doutrina, de um lado, Júlio Fabrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, P1, 324, 1, 325, 11 AD, 2003, Saraiva, Fernando da Costa Tourinho Filho, Código de Processo Penal Comentado, Vol 2, 234, 15 AD, 2014, Saraiva, Cesar Roberto Bittencourt, Código Penal Comentado, P610, item N20.7, 8 AD, 2014, Saraiva, VG, e a jurisprudência dos tribunais, de outro, RT 467 347 RT 602 350 PT 2156/diagonal SP, réu, Celso de Mello, PT 3601/diagonal DF, réu, Celso de Mello, VG, tem acentuado que a ordem ritual a ser observada no processamento dos pedidos de explicações em juízo submete-se a informativo 776, STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 17 disciplina formal estabelecida no art. 867 do CPCC o art. 13 do CPP, de tal modo que bastará, para tal efeito, que se determine a notificação da pessoa de quem teriam emanado expressões ou frases dúbias, equívocas ou ambíguas. Cumpre registrar, quanto a essa disciplina procedimental, o magistério de Damásio é de Jesus, Código Penal anotado, P621, 22 AD, 2014, Saraiva. O pedido de explicações em juízo segue o rito processual das notificações avulsas. Requerido, o juiz determina a notificação do autor da frase para vir explicá-la em juízo. Fornecida a explicação, ou, no caso da recusa, certificada esta nos autos, o juiz simplesmente faz com que os autos sejam entregues ao requerente. Com eles, aquele que se sentiu ofendido pode ingressar em juízo com ação penal por crime contra a honra ou requerer a instauração de inquérito policial. De notar-se que o juiz não julga a recusa ou a natureza das explicações. Havendo ação penal, é na fase do recebimento da queixa que o juiz, à vista das explicações, irá analisar a matéria, recebendo a peça inicial ou a rejeitando, considerando, inclusive, para isso, as explicações dadas pelo pretenso ofensor, grifei. Isso significa, portanto, que não caberá ao Supremo Tribunal Federal, nesta sede processual, avaliar o conteúdo das explicações dadas pela parte requerida nem examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestar. Laça a esta Corte Suprema, valendo rememorar, no ponto, a advertência de Euclides Custódio da Silveira sobre a natureza e a finalidade da interpelação penal fundada no art. 144 do Código Penal, Direito Penal, Crimes contra a Pessoa, P 260-261, item M120, 2 AD, 1973, RT, destina-se ela a esclarecer ou positivar o exato sentido da manifestação de pensamento do requerido, e, portanto, instituída quer em favor do requerente, quer do requerido, porque poderá poupar ao primeiro a propositura de ação infundada e dá ao segundo a oportunidade de esclarecer a sua verdadeira intenção, dissipando o equívoco e evitando a ação penal injusta. Tal natureza ou finalidade da providência desautoriza qualquer pronunciamento judicial prévio sobre as explicações dadas, assim como a recusa de dá-las, por si só, não induz a tipificação irremissível do crime. Nenhuma decisão se proferir nos autos do pedido de explicações, que serão, pura e simplesmente, entregues ao requerente. Grifei, assento-se, por relevante, que o despacho judicial que determina a notificação não veicula nem transmite qualquer ordem ao destinatário desse ato processual, razão pela qual o notificando não pode ser compelido a comparecer em juízo nem constrangido a prestar esclarecimentos, ou a exibir documentos, ou, ainda, a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça alguma coisa. A notificação judicial, pois, ordenada com fundamento no artigo 144 do Código Penal, não se reveste de conteúdo combinatório, não veicula, por tal motivo, qualquer determinação judicial dirigida ao notificando. Abrem-se, na realidade, ao destinatário da interpelação penal 4 opções possíveis. A. Poderá, querendo, atender ao pedido formulado. B. Poderá, igualmente, a seu exclusivo critério, abster-se de responder à notificação efetivada, deixando escoar, em albis, o prazo que lhe foi assinado. Celso Delmanto, Roberto Delmanto Júnior e Fábio M. de Almeida Delmanto. Código Penal Comentado, P520, 8 AD, 2010, Saraiva, VG. O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a respeito do tema, entendeu caracterizada a ocorrência de injusta coação nos casos em que a autoridade judiciária impõe, coercitivamente, ao interpelando, em caso de recusa, o dever de prestar as explicações em juízo. Crimes contra a honra, pedido de explicação em juízo, recusa do interpelado em comparecer para prestá-las, constrangimento judicial a prestá-las, ilegalidade. Código Penal, art. 144, exegese 1. Se o art. 144 do Código Penal prevê a hipótese de o interpelado recusar-se a atender ao pedido de explicações em juízo, não pode o juiz constrangê-lo a prestá-las, posto que, feita a notificação e realizada a audiência, com ou sem o seu comparecimento, está exaurida a tarefa judicial. 2. A designação de nova audiência para explicações do interpelado constitui constrangimento ilegal, remediável por habeas corpus. 3. Recurso de habeas corpus provido, RTJ 107-160, réu, Rafael Maier, grifei. C. Poderá, ainda, em atenção ao Poder Judiciário, comunicar-lhe, de modo formal, as razões pelas quais entende não ter o que responder ao interpelante. E D. Poderá, finalmente, prestar as explicações solicitadas. C. No entanto, optar por fazê-lo por intermédio de procurador. A este deverão ser outorgados poderes especiais. Rogério Laureto C. Pedido de explicações. Em RT 538-297, 303. Bento de Faria. Código Penal Brasileiro Comentado. Vol 4, 243. 2 AD, 1959. Damásio é de Jesus. Código de Processo Penal Anotado. P 457, 24 AD, 2010. Saraiva. VG. Analisados, assim, os diversos aspectos concernentes à interpelação penal. CP. Art. 144. Considerado o fato de que não se consumaram, ainda,
os prazos de decadência e de prescrição e reconhecida, também, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento dessa verdadeira ação penal cautelar. Determino a notificação do ministro, para que, observado o prazo de 10 dias, responda, querendo, a presente interpelação publique-se. Brasília, 9 de março. Cedilha maiúsculo de 2015. Ministro Celso de Mello, relator Inovações Legislativas 2 a 6 de março. Cedilha maiúsculo de 2015. Decisão publicada no DJE de 12 de março de 2015. Nomes suprimidos pelo informativo Lei no 13.103, de 2 de março de 2015. Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. Altera a consolidação das leis do trabalho. CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 3.1943, e as leis nos 9.503, de 23 de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro, e 11.442, de 5 de janeiro de 2007, empresas e transportadores autônomos de carga, para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional. Altera a Lei no 7.408, de 25 de novembro de 1985, revoga dispositivos da Lei no 12.619, de 30 de abril de 2012, e da outras providências. Publicada no DOM em 3 de março de 2015, seção 1, pelo informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante, 18, Secretaria de Documentação, SDU, Coordenadoria de Jurisprudência Comparada e Divulgação de Julgados, cjcd@stf.jus.br. Informativo 776 STF, 20 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante, 19.